Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina. Bom dia, prezado ouvinte da Rádio Londrina, cumprimento o Silene, da equipe do programa. É uma alegria estarmos novamente juntos. Eu estava com saudade, porque a última vez eu estava com uma labirintite e não deu para ouvir. Mas Deus nos abençoe para que a gente possa ter hoje um dia de reflexões harmoniosas, lindíssimas, sobre Jesus. Nós vamos passar o microfone para a nossa querida Jane cumprimentar os ouvintes. Bom dia, queridos ouvintes. Muita paz neste domingo gostoso. Como primeiro instante, nós vamos ouvir a mensagem do Momento.com. A Caixa de Pandora. Na mitologia grega, consta que no início da criação, o titã Prometeu foi designado pelos deuses para organizar a matéria em confusão, dando origem à natureza e às demais formas de vida animal. Depois de organizar a terra, o ar e as águas, fez o homem. E porque os homens se sentissem muito sós, com a ajuda dos demais deuses, criou a mulher. Casou-se com a primeira linda mulher que criou, a quem chamou Pandora. Para ela, ofereceu o que existia em seu reino, dizendo que ela poderia usufruir de tudo. A única coisa em que não deveria tocar era na caixa que ele guardava num dos cantos do quarto. A proibição do marido foi suficiente para despertar a curiosidade de Pandora. No primeiro momento em que se viu só na enorme mansão, buscou a caixa e a abriu. Assim que levantou a tampa, saíram de dentro as misérias mais variadas. Misérias físicas, como a hanseníase, a peste, as enxaquecas, o câncer e muitos outros males que logo se espalharam pela humanidade inteira. A inveja, a cólera, o orgulho, o egoísmo, misérias morais, que também estavam guardadas, se espalharam por todos os cantos da terra. Pandora, assustada, fechou a caixa rapidamente, sem perceber que bem no fundo estava guardada a esperança. Semelhantes a Pandora, nos mostramos assustados com tantas misérias morais e físicas que existem no mundo. Por vezes, chegamos a pensar que Deus se esqueceu do gênero humano, deixando-nos entregues à própria sorte. Esquecemos que nos resta a esperança. Um dia, num país distante, a esperança se vestiu de homem e surgiu como um sol para reverter a situação da humanidade sofrida. Ficou conhecido como Jesus, o Cristo. Boa parte de nós ainda somente o conseguimos ver como um derrotado, vencido na cruz do martírio, sem chance de ajudar. Esquecemos que ele rompeu a lápide do túmulo e surgiu vivo, afirmando para quem o quisesse ouvir: estou aqui, confirmando o que prometera anteriormente: nunca vos deixareis a sós. Jesus continua vivo e velando pela humanidade inteira, a quem chamou seu rebanho. Qual raio de esperança, surgiu trazendo a mensagem da Boa Nova e a espalhou por todo o planeta. Falou-nos do reino de Deus, cantou as bem-aventuranças eternas, e jamais se teve notícias de que ele se tenha deixado contaminar pelas misérias humanas.
Jesus, portanto, é a mensagem viva da esperança que vela por nós. São dele as palavras: vinde a mim, vós que estáis cansados, que eu vos aliviarei. Se as misérias físicas e morais estão se tornando insuportáveis, abramos a nossa caixa de Pandora e deixemos sair dela a grande esperança: Jesus. Pensemos, não há mal que dure para sempre. O deserto de Atacama, o mais árido do mundo, situado no Chile, ao receber as primeiras gotas de água refrescante após séculos sem chuvas, em pouco tempo fica recoberto de lindas flores multicoloridas. Assim também acontece com as almas mais endurecidas. Ao se abrirem para receber os primeiros raios do sol das almas, Jesus se tornam campos floridos, espalhando bênçãos por onde passam. Os textos do Momento Espírita estão à sua disposição na internet. É só acessar momento.com.br. Mais informações, ligue 41 3223 6174, Curitiba, Paraná. Nós resolvemos falar sobre Jesus porque a gente, quando olha a história, todos os grandes vultos da história, aqueles que se sobressaíram na matéria, né, em qualquer posição, estão aí esquecidos. Onde é que eles estão? Não há nada, só que o Senhor permanece sempre. Amélia Rodrigues, na psicografia do Divaldo Pereira Franco, ela tem vários livros falando sobre Jesus, os seus convertidos. E então a gente vê que cada uma história, ela relata assim a situação da cidade e a situação das plantações, do tempo, como é que estava no acontecimento do caso que ela conta, né? Então são belíssimos os livros, né? Eu trouxe aqui 3, já trouxe um deles é Primícias do Reino, que acho que deve ter sido o primeiro que ela editou, né? Que o Divaldo editou. Depois eu tenho Dias Venturosos, O Trigo de Deus, Quando Voltar a Primavera, e esse caminho, pelos caminhos de Jesus, esse também é da Amélia. Então, e todos eles são da Amélia Rodrigues, e ela conta cada história linda de Jesus. E a gente sabe que tudo que a gente faz fica registrado, né? E essas histórias também ficam registradas no plano espiritual. Naturalmente ela teve, assim, permissão para trazer para nós esses livros, porque esses livros são, na nossa vida, um refrigério. A certeza, como diz a lição, né? Numa caixa de Pandora, como atualmente nós estamos passando, se a gente não tiver Jesus no coração, se a gente não acreditar em nada, a gente não consegue superar as dores da alma, né? Então, a gente gostaria, assim, de comentar hoje sobre alguns feitos de Jesus. Jesus era, assim, uma pessoa que a Amélia fala assim: ele chegou silencioso, pulcro e ficou. Pulcro quer dizer belo, né? Ele chegou e ficou. Dividiu a história e está conosco sempre. Então, refugiemos-nos no colo, nos braços de Jesus, quando tivermos dificuldades na vida. E muito que nós temos que fazer é desenvolver nas nossas crianças, sempre o mais cedo possível, a gente desenvolver a fé em Deus, a fé em Jesus.
fazer as crianças aprenderem desde cedo as orações do Pai Nosso, né, da Ave Maria, mas já ir desde pequenininho germinando uma sementinha no coração das nossas crianças, para que a gente não tenha uma adolescência como nós vemos hoje, sem fé, não acredito em Deus, não acredito em nada. E isso é uma obrigação dos pais, desenvolver. A gente acha que a escola é que tem que dar educação. Essa educação de pequenos gestos de bondade, né, de perdão, de educação mesmo, de respeito, isso é a família. É na família. O professor, ele tem a obrigação de dar a intelectualidade, fazer ele aprender a ler, a escrever, a contar e etc, né? Então, mas a parte assim moral começa dentro de casa, não é, Jane? Exatamente, é nosso dever, e para isso é um processo autoeducativo, né? Jesus é um sol e um espírito puro que já alcançou a união com Deus. E diz o livro dos Espíritos que o espírito puro, ele tem completo domínio sobre a matéria e que a matéria não o atinge. Ele tem um controle total. Sua missão é a de deixar o amor aos homens, aos espíritos que ainda estão na jornada, né, de crescimento, exemplificando em nome de Deus e amando. É um co-criador com Deus. Já alcançou todas as virtudes. Assim é Jesus. Por amor, desceu das esferas mais elevadas, aonde ele habitava. Descendo, e existe uma página do João Nunes Maia, que é muito linda, de uma psicografia de um livro chamado Maria de Nazaré, e que ele comenta que o espírito de Maria, chegando por aqui primeiro, sabendo da sua missão que ela teria como aquela que seria a mãe do espírito puro que viria, preparou os caminhos da terra. Ela fez uma limpeza com vários espíritos mais elevados da psicosfera do planeta, ajudando para que as coisas estivessem melhores lá na região de Israel, aonde ele viria. Então ela entrava com seu amor nos lugares onde espíritos enraizados nas trevas habitavam, terríveis espíritos, e a sua presença de amor, ela conseguia abraçar aqueles espíritos em grande quantidade e socorrê-los. Enquanto ela fazia isso, diz o livro que Jesus descia de mundo em mundo, como se ele estivesse descendo degraus. Em cada mundo ele pegava daquele mundo a matéria do fluido cósmico universal, que é o elemento gerador da matéria de cada planeta, e retirava desse fluido cósmico os elementos para o seu perispírito, que era um perispírito puro, era só luz, não tinha mais matéria. Então ele tinha que ir adaptando, como se ele estivesse fazendo uma adaptação. Em cada planeta ele tirava aqueles elementos e colocava no seu perispírito, ia descendo de mundo em mundo, descendo degraus para chegar até aqui. Olha que interessante, para adaptar o seu perispírito. Quando ele chegou na Terra, ele já estava com o perispírito mais ou menos adaptado, né, a essas coisas da matéria, porque o planeta Terra ainda é um mundo de provas e expiações, é o mundo dos primeiros, né? Antes dele só tem o mundo primitivo, e Jesus era das alturas estelares, do mundo de pureza. Esse foi o grande sacrifício do Mestre, deixar
as alturas sublimes, as belezas do reino de Deus, os espíritos que, como ele, já tinham alcançado todas as virtudes, para, em tarefa sacrificial, vir nos ensinar o amor, a bondade, a compaixão. Isso é muito lindo, não é? O espírito de Emmanuel, no livro A Caminho da Luz, quando se trata dos essênios, que eram um grupo bem desenvolvido da época, eram terapeutas naquela época, que eram vegetarianos, exercitavam a frugalidade, a maioria não casava, a maioria tudo homem, estudavam, se preparando para a chegada daquele que eles chamavam de a grande estrela que viria. Diz Emmanuel que até hoje muitos imaginam que Jesus aprendeu com os essênios. Até nesse livro do João Nunes Maia, eles comentam que José era um essênio e que foi escolhido a dedo para poder casar com a Maria. Olha que interessante, para poder ajudar a Maria. Mas aqui no livro A Caminho da Luz, ele diz que até hoje alguns acham que Jesus teria estado no meio dos essênios para aprender, porque descobrem pergaminhos, né, a presença de Jesus. Mas ele fala assim, olha, o mestre, porém, não obstante a elevada cultura das escolas essênias, não necessitou da sua contribuição. Desde os seus primeiros dias na Terra, mostrou-se tal qual era, com a superioridade que o planeta lhe conheceu desde os tempos longínquos do princípio. Olha que bonito, né? Tem uma historinha desse livro do João Nunes Maia, que foi logo depois que Jesus nasceu, que a Maria foi levá-lo ao templo com José. Ele estava bebezinho, né? O primogênito tinha que ser apresentado no templo. Olha, o primogênito, olha que interessante, o filho mais velho, né? Lucas foi bem categórico sobre isso, né? Deu até os nomes dos irmãos mais novos lá no Evangelho. Mas o primogênito tinha que ser levado no templo. E lá no templo, Jesus, bebezinho, ele foi apresentado, né? Aí tem aquela célebre passagem de Simeão, que é belíssima, quando ele pegou o menino, porque ele era um senhor idoso, muito respeitado, porque era muito ligado com as esferas elevadas, e todos os dias ele tinha sido avisado pelo seu mentor espiritual que ele veria o Messias. Então todo dia ele ia no templo para visitar e ver se ele encontrava o Messias. Aí ele costumava pegar as crianças no colo, os meninos, né, que eram sempre os homens, para ver se sentia alguma coisa. Naquele dia especial, ele chegou e Maria estava lá com José. Ele foi intuído pelo seu mentor a ir. E quando chegou lá e pegou aquele menino no colo, ele sentiu uma emoção tão profunda, que ele elevou o pensamento e falou em voz alta: Senhor, agora podes despedir em paz o teu servo, porque os meus olhos já contemplaram o Salvador. É tão lindo isso. Naquele momento é da própria psicografia da Amélia Rodrigues. Diz que, não recordo qual livro que foi, nós estamos lembrando agora. Diz que quando ele estava com Jesus no colo, ele viu aquele menininho, bebezinho, e começou a pensar assim: mas Senhor, pensando, hein, não em voz alta, o Senhor podia ter sido filho dos grandes de Israel, ou até da família de César, imperador,
como é que nasceu assim numa situação mais simples, que o Senhor vai conseguir instalar o seu reino de amor na terra? Aí naquele momento o bebê, que era Jesus, abriu os olhinhos. O corpo físico dele ainda não tinha condições de conversar, mas o espírito imortal, que transcende a matéria não atinge, ouviu o pensamento do Simeão. Então ele ouviu e abriu os olhinhos e raspou a mãozinha dele no peito de Simeão. E diz a Amélia Rodrigues que somente depois que desencarnou é que ele soube que naquele momento Jesus estava lhe dando a resposta, que ele instalaria o seu reino no coração dos homens. O espírito puro, ele não é influenciado pela matéria. Nós vemos a ignorância humana tentando fazer Jesus ficar igual a gente. É muito mais fácil fazer Jesus descer do que a gente subir até ele, né? Então ficam colocando materialidade, desejos humanos, situações que os homens teriam em Jesus, e Jesus já era sublimado. Jesus não tinha esses desejos humanos, ele veio por amor aos homens. E nesse livro do João Nunes Maia, ele conta que quando Maria descia de volta com José, que tinha uma multidão lá fora do templo, que já tinham ficado sabendo que o Messias tinha sido levado lá. Estavam esperando lá de fora. E aí diz que os soldados do templo tiveram que fazer um cordão de isolamento. Enquanto ela descia, diz que tinha um leproso lá, desesperado, que tinha esposa e filhos pequenininhos, e que tinha sido retirado do mundo dos vivos, estava vivendo lá no Vale dos Leprosos. E quando ele soube que o Messias estaria ali, ele foi cheio de esperança para que ele pudesse ser curado e voltar para a sua família. E quando houve aquele cordão de isolamento que eles não conseguiam passar, ele ficou meio desesperado, que ele ia perder a oportunidade de ser curado pelo Messias. Mas no momento em que Maria desceu com ele no colo e José também ao seu lado, diz que a mãozinha de Jesus escapou do meio dos panos e se esticou um pouquinho em direção aonde estava o leproso, que se viu curado no mesmo instante. Desde pequenininho ele se mostrou tal qual ele era, com a grandeza do princípio, como diz Emmanuel. E Maria deve ter vivenciado muita coisa maravilhosa, muita coisa linda daquele filho adorado, para que ela depois um dia chegasse e pedisse a ele no casamento que transformasse, que fizesse alguma coisa para ajudar aquele casal, porque o vinho tinha terminado. Ela sabia o que ele era capaz. Jesus era mesmo primordial, diferente, é único, né? É único. A gente encontra num dos livros da Amélia Rodrigues que nós colocamos aqui, O Trigo de Deus, ele nos fala sobre como que Pedro, porque Pedro era cético, ele não se chamava Pedro, ele era Simão, e conhecido também por Cefas, Cafarnaum, porque o próprio André foi lá, falou, você não quer ir, então você fica aí, nós vamos. E foi com uma turma, e ele começou a ver que o pessoal estava todo indo na mesma direção, ele não sabe por que, deu um negócio no coração dele, e ele seguiu, diz isso a Amélia Rodrigues, né? Aí quando ele chega, assim, no local, tinha um local que tinha uma pedra quadrada, assim, meio grandinha, e todo mundo se colocando em volta, mas já tinha bastante gente, ele era alto, ficou um pouquinho para trás. Mas estava a ponto de ver Jesus mesmo, né?
De repente ele chegou silenciosamente, assim, chegou, subiu na pedra e começou a falar, né? A hora é esta para a grande revolução do reino de Deus, e começou a dizer aqueles, né, os seus ensinamentos sobre a questão do reino de Deus, que o reino de Deus é dentro do nosso coração. O reino de Deus não é fora, não é de fora para dentro, somos nós que temos que nos transformar, temos que seguir o exemplo de Jesus, né? Então, de repente, Jesus estava falando e uma senhora, uma moça, pega uma criança no colo, e que era cega, e fala para ele assim: Senhor, cura minha filha, que eu te seguirei. E aí Pedro virou assim para trás e viu a menina no colo da mãe. Ele pegou a menina e pedindo licença, abrindo o caminho, ele chegou até Jesus. Jesus olhou bem para ele, ele disse que eram duas luzes que ele viu assim no coisa. E ele fala para a menina, né? A criança começou a chorar. Antes disso ele fala para a menina: vê, filha, em nome de meu pai. E aí a menina começou a chorar e falou: estou vendo, estou enxergando, né? A mãe avançou, pegou a menina naquele instante, e quando o Jesus passou a menina para ela, o braço de Jesus roçou o coração de Pedro. Olha que coisa interessante, né? E ele, mergulhado assim no olhar de Jesus, ficou paralisado, havendo perdido o contato com o mundo sensorial. Olha que lindo, né? Ao retornar à realidade sob a ardência do dia, ele estava sozinho, todos tinham ido embora, e a hora avançava. Simão, profundamente comovido, desceu a Cafarnaum, e já não era o mesmo homem. Então vejam bem, acontece isso conosco também, né? A gente tem ímpetos, a gente tem, vamos dizer assim, intransigência, a gente não perdoa, a gente acha que a gente está certo, que tem que ser do jeito que a gente quer, e de repente você conhece Jesus. Conhece Jesus e começa a segui-lo, fazer um esforço danado para mudar o seu interior. A gente não pode ser o mesmo, não dá mais para ser o mesmo. Quando a gente sente Jesus no coração, a gente muda. É isso que nós temos que fazer, ver qual é o nosso interesse, o que nós devemos, por que estamos aqui nesse mundo de expiações e provas, para que estamos aqui. É justamente isso. A dor, as angústias nos fazem lembrar que não somos ninguém, que existe uma força, um poder superior. E aí a gente vai em busca da fé, da religiosidade interior. Então, a religião está lá, ensinando, mas a religiosidade tem que estar no nosso coração. O que eu faço do aprendizado, do cristianismo redivivo que eu estou sentindo nesse instante? Então tem que estudar, tem que colocar em prática, seguir os passos do mestre, como eles seguiram, porque Simão não era mais o mesmo. Então foi aí que ele depois se tornou a pedra, né? A pedra fundamental do cristianismo. E foi tão bonito porque tem nesse mesmo livro, no Dias Venturosos, tem uma passagem já com Pedro, depois que Jesus já havia sido crucificado, já não estava mais, ele está na casa do caminho, e ele cuidava de todos os doentes aflitos que chegavam, e de repente chega um que se ajoelhou na frente dele e falou assim: eu sou culpado, por favor, me ajude, né? Eu já mudei, eu não sou o mesmo, eu atirei pedras no Estevão, ajudei a sua morte, eu sou um assassino, mas eu peço misericórdia, eu soube que o Senhor
o Senhor tem o dom de cura, e eu vim pedir ao Senhor para que o Senhor me cure, que eu quero me mudar. Então fez uma ladainha, ele estava com um complexo de culpa muito grande, porque ele dizia que cada pedrada que ele tinha dado era uma ferida que começou a aparecer no corpo dele. Ele estava leproso e naquele instante ele tinha sido deportado para o vale dos leprosos, e ele estava pedindo socorro para Pedro. Pedro olhou para ele, fez uma prece, olhou e viu o Estevão chegando. Olha que coisa linda. E o Estevão fala para ele: o Senhor nos ensinou, Pedro, o perdão próprio. E ele fala assim: olha, Estevão está aqui, e ele falou que ele vai te curar. E ele impõe as mãos e começou a rogar ao Pai, rogar a Jesus o amparo espiritual. E no fim, quando ele terminou a prece, o culpado lá pela morte do Estevão, um dos culpados, né, estava completamente curado, se tornou um auxiliar de Pedro na comunidade cristã. Então vejam bem, quando a pessoa está pronta para se modificar, a dor chega. Quando a dor chega, a gente já está começando a ficar pronto para a modificação. É um momento que a gente deveria não precisar das dores físicas, e sim a gente se dedicar imensamente para que o nosso coração siga os passos do Mestre Jesus. Quando a gente começa a ler essas histórias tão maravilhosas que a gente vê do Evangelho, elas nos exortam à esperança, como diz a mensagem que ouvimos no Momento.com. A esperança, a fé em Deus. Não importa o que aconteça na vida, não importa as tribulações, o que está faltando nesses jovens que a gente está ouvindo, tantos jovens suicidando com tenras idades, né? Crianças, vamos chamar de criança de 16, 17, 18 anos, 14, falta de quê? Falta de Deus no coração. Oh, meus irmãos, coloquem Deus no coração dos seus filhos, dos seus netos, para que eles possam fortalecer o espírito, porque ninguém se livra desses momentos, né, de dores que todo mundo tem. Não importa se é rico, se é pobre, se é preto, se é branco, se é índio, todos temos os momentos de provação, de aprendizado na vida. Nós temos aqui conosco, Pelos Caminhos de Jesus, também de Amélia Rodrigues, psicografado pelo Divaldo, e fala bem isso que a Silene acabou de comentar. A dor que a alguns indivíduos asselvaja, a outros dulcifica, sempre presente no organismo social de todas as épocas. É parte integrante da vida do homem, fenômeno biológico de desgaste emocional, de reajustamento impositivo, de evolução. Quando o amor se recusa à realização do progresso, a dor propele a sua conquista. Aí vai falando de Jesus. Diante de Jesus, os homens tornavam-se crianças e despiam-se dos atavismos, apresentando-lhe as fraquezas e rogando-lhe apoio. Ele passeava a sua misericórdia sobre as humanas tristezas e espalhava alegrias e responsabilidades. Somente poucos, porém, o entendiam, o que é lamentável. O contato com ele deveria mudar os rumos das vidas. Nem todos, porém, que o buscavam, após os benefícios recebidos, seguiam-no. E ela vai discorrendo, é muito longo, nós vamos no último momento, na última página, quando ela diz assim:
Jesus conhece os autoflagelados e identifica os perseguidos. A estes e àqueles, porém, desembaraça do cipoal da perturbação, pedindo-lhes que se reabilitem e não voltem a comprometer-se. É imperioso que seja seguida a recomendação, a fim de que não venham a tropeçar em problemas maiores, emaranhando-se em dificuldades mais graves e danosas. E aos inclementes perseguidores concede também a liberação, facultando que sejam afastados e cresçam no amor, no perdão, evoluindo no rumo do próprio e do bem geral. As multidões chegam de toda parte para ouvi-lo e beneficiar-se. A grande luz está no mundo, e durante aqueles dias não haverá escuridão. Olha que lindo. Sua claridade impregna os homens, as paisagens onde brilha, e fulgirá através dos tempos no rumo do futuro e da humanidade de amanhã. Buscaram-no ontem as multidões aflitas e disputam-no hoje as culturas e civilizações enlouquecidas, seguindo o atavismo dos benefícios externos, sem a real preocupação de colocá-lo no mundo íntimo, a fim de que nunca mais haja trevas. Por um pouco mais ainda será assim. Quando realmente estiver cansado, o homem abrir-lhe-á a vida, e Jesus o tomará em definitivo, auxiliando-o na liberação total. Já então, não haverá problemas, nem sofrimentos, e somente júbilos e paz. Por isso que tem um Covid hoje nesse planeta, né? Para ver se o homem desperta o amor. E enquanto não despertar, aparece uma coisa, curam, vem outra. Porque a cura necessita ser dentro do mundo íntimo, no espírito e não no exterior. A gente vê no Evangelho que Jesus gostava muito de ir a Betânia, na casa de Marta, Maria e Lázaro, né? Ele tinha uma afinidade muito grande. E numa dessas idas, quando ele fala assim, nós vamos seguir, mas ele não podia, vamos dizer assim, sair correndo, porque tinha sempre gente do lado dele pedindo socorro, e aí ele mandava um emissário na frente que ele ia chegar. Ô, Silene, só deixa eu fazer um adendozinho rapidinho, que eu li uns escritos sobre Jesus e achei interessante. Diz que ele conheceu a família de Betânia com 13 anos. Quando ele estava com 12 para 13 anos, que ele foi lá em Jerusalém, naquela festa da Páscoa, ele estava numa caravana e pararam em Betânia. E o Simeão, que era um senhor que morava lá, que era o pai da Marta, Maria e Lázaro, ele vendo a turma ali, convidou para irem na casa dele tomar um lanche. E os meninos eram da idade de Jesus. A Marta, a Maria, o Lázaro tinha 1 ano a menos do que Jesus. Jesus ia fazer 13, o Lázaro tinha 12. E eles ficaram tão amigos que eles andavam de mãos dadas. Ai, que coisa linda. A família ficou amicíssima e os irmãos e ele criaram laços de amor que ultrapassaram os tempos, até essa hora da história que você vai falar aí, ó. Desculpa interromper. Não, é tão gostoso, mas até você pode continuar, porque você... pode falar aí, que você está com o negócio andando. Então, mas existia essa afinidade, né, com eles. E certa feita, Jesus manda alguém na frente e vai devagarinho atrás com a multidão que seguia. E vão até que cada um ia para o seu canto e ele foi com os apóstolos para lá.
E havia um alpendre, uma varandona, né, em torno da casa, e sentavam-se ali. E Jesus conversava e a Maria estava sentadinha, né, escutando. E a Marta estava na cozinha, preocupada com o lanche, né, com tanta gente. Vocês imaginam quanta gente que estava ali. Só Jesus e os apóstolos eram 13, e o resto que acompanhava, né? Ela devia estar meio desesperada, querendo fazer tudo para agradar todo mundo, né? É igual quando a gente vai visitar alguém, é tão gostoso, né, fazer uma visita. Você deixa tudo pronto, ou quando vem alguém querido que você quer agradar, né? Então faz tudo para agradar, né? Pois é, e ela fez isso, né? Ela estava preocupada porque ela precisava de ajuda, era tanta gente, né? E chamava Maria, Maria nada, estava lá, escutando Jesus, né? Aí quando ela chega perto, porque vai chamar assim, aí fala assim para Jesus, fala, fita Jesus docemente, né? A Maria e a outra grita assim: Maria, vem me ajudar. Mestre, manda ela me ajudar, né? Enquanto me estafo. Ela sorria. Ela tinha inoportuna. Vem me ajudar, vem preparar a casa para o repasto também. Muita gente ia dormir lá, eles iam dormir também, né? Aí Jesus fala para ela: Marta, Marta, né? Você está fatigada com muitas coisas, mas uma coisa só é necessária, e a Maria escolheu a melhor parte, a qual não lhe será tirada. Que é o aprendizado espiritual, né? Ele falava do reino de Deus, de como chegar ao reino de Deus, o que a gente tinha que fazer, né? Sobre o perdão, sobre todas aquelas as indulgências que a gente devia ter. Aí, enquanto Marta, desapontada, se aquietou, o Senhor docilmente narrou: um homem casado recebeu notícia de que um rei passaria perto do seu lar. Preparou a casa com a esposa. Quando o monarca chegou, dele se acercou para ouvi-lo e homenageá-lo, enquanto a mulher correu a atender as pequenas tarefas. Mas o rei ali não podia ficar, e após o repasto ligeiro, partiu. Somente aquele que o escutou se inteirou do programa do seu reinado, o que era mais importante do que os afazeres da casa, né? Desculpa-me, justificou-se Marta, são os velhos hábitos muito arraigados, né? Aí o Jesus fala assim para ela: para atingir a plenitude, Marta, só uma coisa basta: espírito de luta, capaz de arrebentar as velhas algemas e, renovado, entregar-se totalmente às coisas do Pai Celeste. Em primeiro lugar, né? Quando a gente abre os olhos de manhã, a gente tem que se entregar a Deus, agradecer à noite, agradecer. Então, essa prece, esse interior, faz com que a gente crie forças para um dia, né, de luta que a gente sempre tem, né? E ele termina falando assim: o pão, o agasalho, a terra nos dá. O céu estrelado é cobertor excelente e o solo gentil é celeiro sagrado. A palavra, no entanto, é uma semente de vida. As preocupações sobre as coisas imediatas caracterizam a horizontalidade, em que muitos se perdem, perturbados pela própria azáfama na luta em que se embrenham. A busca incessante da verdade, em permuta entre as coisas múltiplas pela aquisição de uma só paz interior com segurança espiritual, eis a vertical libertadora. Então, quando a gente se interessa pelas coisas de Deus, nós estamos nos interessando pelas coisas do alto. A Marta, ela aprendeu a lição quando depois Lázaro aparentemente morto e Jesus vem, Maria ficou chorando,
cercada pelos fariseus. A Marta, ela tinha colocado uma criança para prestar atenção no caminho, na estrada, porque era costume, quando chegava um viajante, eles o receberem, e ela sabia que Jesus viria. Então, quando a criança avisou, ela correu até Jesus, e ela falou: Senhor, se tu aqui tivesses estado, meu irmão não teria morrido. E Jesus respondeu: Marta, Marta, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que vive e crê em mim jamais morrerá. Tu crês? E ela deu uma resposta que mostra o quanto ela tinha aprendido com Jesus depois desse momento que ele a corrigiu lá na casa. Ela disse assim: Senhor, eu sei que tu és o Cristo, o Filho de Deus que está entre nós. Olha só. Aí ela mostrou que ela sabia. Em poucas passagens do Evangelho, isso tinha sido evidenciado. Uma por Simão Pedro, quando Jesus perguntou: quem dizem os homens que eu sou? E outra ali, e o próprio Jesus com a mulher samaritana, que foi a primeira vez que ele mesmo, quando ela comentou que um dia eles falavam que o Cristo viria, ele falou: sou eu que falo contigo. Foram os 3 momentos que houve a identificação de Jesus com Cristo, e a Marta foi uma delas, mostrou a sua mudança, que nós mudemos também, que nós tenhamos Jesus dentro de nós e façamos o nosso esforço para melhorar. Muita paz a todos. Agora nós vamos ouvir a mensagem do Dr. José Antônio. Muita paz, um bom Natal a todos. É um bom Natal, isso mesmo. Deus abençoe a todos. Olá, amigos. Vamos estudar na reflexão de hoje, no capítulo 12 do Evangelho segundo o Espiritismo, da perfeição moral, as virtudes e os vícios, que é um dos capítulos. Aí nós vamos estudar 2 questões. Uma questão é a 893, qual a mais meritória de todas as virtudes? Toda virtude tem o seu mérito próprio, porque todas indicam um progresso na senda do bem. Mas haverá sempre virtude quando há uma resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. Então, olha, nós comentamos na reflexão passada exatamente isso. O que os Espíritos já falaram. Quando a gente luta para não cair na tentação. Quando Jesus vai nos ensinar a orar, por que ele fala? Quando vocês orarem ao seu Pai, diga assim. E ao ele nos recitar, ensinar a orar, como conversar com Deus, ele fala: Pai, e não nos deixeis cair com as tentações. Porque uma das provas mais difíceis da vida são exatamente as lutas com as más tendências morais que nós trazemos de vidas mal vividas. Né? Então ele diz que essa é uma das virtudes. Mas a mais sublime da virtude está no sacrifício do interesse pessoal pelo bem do seu semelhante. Sacrifício do interesse pessoal é assim: você está numa decisão, algo que você vai fazer que vai te beneficiar, mas se você fizer, não vai beneficiar o teu próximo. Mas se você sacrificar o teu interesse e beneficiar o teu próximo, ou ele ou mais pessoas serão beneficiadas, esse sacrifício é muito mais sublime do que a própria luta contra as suas más tendências, dizem os espíritos superiores, Allan Kardec, na questão 893, eles colocam adendo: desde que não haja nesse sacrifício, pessoal, um interesse oculto. Isso nos leva, então, a 2 palavras. Qual seria a maior virtude? A maior virtude é esse sacrifício do interesse. Então o interesse é uma das palavras. Tudo que está ligado ao interesse pessoal significa o quê? Do mundo para mim. Egoísmo,
do mundo para mim, egocentrismo, egolatria, tudo que é para mim, tudo que é vinde a mim, né? Tudo que é vinde a mim, está ligado ao amor próprio, nos distancia de Deus. Tudo que é ligado ao outro, ao próximo, ao bem do semelhante, nos aproxima das leis de Deus e nos ajuda na nossa evolução. Então é muito importante, isso nós vamos encontrar na obra do Espírito em várias questões que a gente pode colocar lá ou procurar no índice a palavra intenção. E nós vamos ouvir os espíritos superiores dizer em vários momentos: tudo depende da intenção. Até nas nossas leis jurídicas atuais a gente vê isso. Se há intenção de cometer um crime ou se não há intenção. Foi sem querer, vamos dizer assim, foi por acaso, né? É lógico que quando tem um acidente, acidente é acidente. Mas há aqueles provocados por excesso de bebida, excesso de velocidade. Quer dizer, não estava programando de machucar alguém, mas estava fazendo tudo o que podia dar chance. Então não deixa de ser um crime, mas embora não houvesse a intenção, então nas leis nossas existem atenuantes, mas nas leis de Deus essa palavra intenção ela é fundamental, porque é ali que vai dizer se nós estamos trabalhando com sinceridade, sem segundas intenções, como diz aqui, para o nosso semelhante, ou com o interesse pessoal. Então a segunda questão é exatamente essa. Allan Kardec está aí vem perguntar qual que é o sinal mais característico da imperfeição. E a resposta é a palavra, o interesse pessoal. Então são forças que trazem para nós tudo a nosso favor, forças que levam para o semelhante, tudo pelo bem do próximo. E aí se divide o bem e o mal, o altruísmo do egoísmo, o amor ao próximo, o amor próprio. E aí que nós vamos, quando que nós estamos andando em direção à evolução moral, ou quando que nós estamos aprisionados. Eu deixei reservado uma historinha para a gente comentar, que eu nunca pensei que fosse usar nesse tema, porque é uma história que eu iria usar para um tema sobre a caridade. Mas ao contrário, ela coube, eu acho que muito bem aqui, é muito importante falar sobre essa historinha. Foi escrita pelo escritor que usou o pseudônimo de Malbataan. É um escritor que eu admiro muito, tive muitos livros dele, meu pai tinha a coleção, desde pequenininho eu lia todas aquelas obras, me apaixonava pelos ensinamentos éticos, morais, e ele cria esse personagem persa, a Malbataan, né, para poder contar histórias desses encontros nesses países muçulmanos, histórias maravilhosas. E num dos seus livros, que é talvez o mais famoso, já passou de 50 edições, é O Homem que Calculava. Ele vai contar uma história que vai nos servir hoje para reflexão. Mas eu gostaria de falar um minutinho sobre Malbataan, porque as pessoas conhecem Malbataan, já ouviram falar de Malbataan, mas não têm noção de quem era. Malbataan foi uma pessoa, ele era carioca, nasceu no Rio de Janeiro, na cidade do Rio de Janeiro. Então carioca, né, no estado do Rio de Janeiro é fluminense. Então ele era carioca e fluminense. E o nome dele é Júlio César de Melo e Souza. Viveu na infância no estado de São Paulo, no interior, depois foi crescer lá, viver em Pernambuco, onde fez faculdade e tudo. Matemático por excelência, né? Ele era professor, educador, pedagogo, conferencista, matemático. Ele foi um matemático tão importante, escreveu livros sobre didática dentro da matemática, com essas histórias tão importantes, que o dia do matemático, dia 6 de maio, é o dia do seu nascimento. Então ele foi homenageado com o dia do matemático, o dia do seu aniversário de nascimento. Júlio César de Melo e Souza. Tem pessoas que ainda se recordam dele em vida. Ele desencarnou em 74. Em 1974, num infarto fulminante, 79 anos, dando aula. Né? Uma pessoa que deixou um legado para a humanidade, livros traduzidos em vários idiomas. Até hoje tem edições sendo lançadas segundo o site com o próprio nome dele, malbataanla.com, vocês procuram. Tem muita informação e muitos livros maravilhosos. E nesse livro, em que ele escreve a história desse matemático, Beremi Samir, de 26 anos de idade, um jovem muito inteligente, que cuidava de carneiros e contava aves, e foi descobrindo essa sua habilidade em matemática. Então ele conta
como a personagem principal encontra Berenice, se impressiona com a sua genialidade e convida ele para ir para Bagdá, servir o seu mano, que era um grão-vizir, lá para ele ficar o chefe de toda aquela de Bagdá, para ele poder ser um grão-vizir daquele califa, né? Então ele topa de ir, os dois montam no mesmo camelo e vão. E um dia eles estão passando perto do deserto, atravessando, passando perto do Caravançará. Caravançará seria a rodoviária dos camelos lá no deserto, só que aquela estava abandonada. E estavam numa discussão, 3 pessoas discutindo ali, e eles param, vão lá ver o que está acontecendo, perguntam se pode ajudar, e o mais velho responde: olha, nós estamos vivendo um dilema, que estamos muito nervosos, porque nosso pai faleceu e nos deixou 35 camelos. E para o mais velho, que sou eu, ele pediu para ficar metade, está lá na herança. Para o do meio, para ficar uma terça parte. E para o menor, uma nona parte. Só que não dá para dividir 35 pela metade, daria 17,5. Dividir 35 em 3 partes, vai dar 11 e pouco. Dividir 35 em 9 partes, vai dar 3, pouco camelo. E nós estamos aqui sem saber como fazer. E nisso, o matemático, muito astucioso, olha que interessante, ele usa o seguinte argumento: fala, então vocês fiquem tranquilos, deixa que eu me ponho com o X e eu resolvo de uma maneira equânime essa situação, que todos serão agradados. E virou para o amigo dele, que era o dono do camelo, que estava dando a carona para ele para Bagdá, e disse assim: você me cede o seu camelo, eu vou dar para eles, porque daí a divisão fica redondinha. E eles: pô, não, mas daí nós vamos ficar a pé, só tem um camelo, fique tranquilo, eu sei o que estou fazendo. Então ele já sabia de antemão que ao ele acrescentar aquele camelo, mudaria toda a orientação daquele cálculo. Viraram 36 camelos, não eram mais 35. 36 por 2 deu 18. 18 é mais que 17,5. Perguntou para o mais velho: você está satisfeito? Lógico que eu estou, já ganhou mais do que ele iria ganhar. E vamos dividir por 3, dá 12. Ia ser 11 e pouco. Você está satisfeito? Lógico que eu estou, já estou ganhando mais. Aí virou para o outro: olha, dá 4 camelos, uma nona parte. Você ia ganhar 3, não sei, não dá bom para você. Nossa, ela resolveu o problema. Só que a hora que você soma 18 com 12 com 4, dão 34 camelos. Sobram 2. E aí entra aquele raciocínio: como que isso for sobrar 2? E é simples, porque se 3,5 sobra 0,5, do outro sobra 0,6, do outro já sobrava quase 2 camelos ali, naqueles pedaços lá da conta da matemática. Quando ele acrescenta o dele, é que ele faz sobrar de vez os 2 camelos. Então ele fala: então, não seria justo agora que eu devolvesse o camelo do meu amigo que entrou na conta, e esse que sobrou, se não podiam dar para mim, porque eu resolvi o problema? E eles falam: nossa, é justíssimo. Todos ficaram satisfeitos. Quando eu conheci essa história, eu pensei: um dia eu vou usar essa história para refletir sobre a caridade. Aí você dá algo seu e recebe em dobro. Mas a astúcia desse matemático foi muito oportuna. Assim, na verdade, ele estava de segundas intenções. E o tema que nós estamos abordando hoje é: qual é a intenção? Nesse caso, há um pormenor. Todos saíram ganhando, porque aquele que ia ganhar 11,5 ganhou 12, o que ia ganhar menos que 4 ganhou 4. Então todos ficaram satisfeitos. Mas o matemático foi astuto. Então a intenção dele era: se for, então vamos por dentro do tema em voga. Se nós olharmos para o coração daquele matemático, porque Malbataran, ele escreve livros com ética e moral muito bonitas, as histórias dele. Vamos colocar essa ética moral dentro desse jogo. Se ele fez isso sabendo que ia ser bom para eles, mesmo que fosse bom para ele, porque eles podiam não querer dar de volta o camelo, né? Ou aquele que sobrou podia ficar para o mais velho e falar: não, eu sou mais velho, eu vou ficar. Não, se eles tivessem feito isso, então, de boa intenção, falou: olha, aí vocês ficam com o camelo, mas devolvem o nosso e está pronta. E alguém vai ficar com o camelo a mais. Então veria que ele é uma pessoa boa. A intenção dele era só resolver usando a sua inteligência, usando a matemática. Porque se ele fez aquele raciocínio pensando em ganhar o camelo que ele sabia que ia ganhar,
naturalmente ele estava pensando em si próprio, embora soubesse que fosse resolver os problemas dos outros, mas aí não haveria mérito. Então a gente vai ver, conforme nos ensinam os espíritos superiores, que o mérito está onde não há o interesse próprio. Então, quando a gente faz as coisas com o sacrifício pessoal, vou dar meu camelo para vocês resolverem o seu problema, sem segundas intenções, há mérito. Houver a segunda intenção, eu vou oferecer meu camelo, mas eu sei que eu vou ganhar, vão sobrar 2 e eles vão daí me dar 1, isso daí não há mérito. Não houve, vamos dizer, um crime contra o ser humano, porque todos saíram ganhando, mas daí não houve virtude, porque ele sabia que iria sair ganhando. Então hoje eu uso essa história do excelente, do notável Malbataan, Júlio César de Melo de Souza, para esse raciocínio sobre as virtudes e as imperfeições, e analisemos sempre todo o movimento nosso de alma, toda a nossa conduta, ela sempre vai estar pautada em fazer o bem para o próximo ou o bem para nós mesmos, sempre nessas forças, ou para nós ou para o nosso semelhante, ou deixarmos de fazer o que poderá redundar na ausência do bem e no mal secundário que nos responsabilizará, conforme estudamos na nossa reflexão anterior. Um grande abraço a todos. Além da vida, um encontro semanal com a doutrina dos espíritos, codificada pelo ilustre pensador francês Allan Kardec. Um momento de meditação, um momento de reflexão, um momento de luz. Além da vida, uma mensagem de esperança para um novo amanhecer. Todos os domingos, às 8h30 da manhã, aqui, na Rádio Londrina.